Graça e paz, igreja. Bem-vindos a mais um culto de quarta-feira. Que o Senhor possa estar com você aí na sua casa, com a sua família, que você esteja conosco aqui entronizado neste momento de adoração, de celebração ao Senhor. Nós possamos cultuar o nome dele juntos, estarmos juntos neste tempo. Amém? Para a gente começar, eu queria fazer a abertura lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Para este momento nosso de adoração, de união, mesmo nessa distância, mesmo via internet, por essa transmissão, por esse vídeo, nós somos igreja, nós somos um. E a palavra em Tiago tem algo muito interessante para falar com a gente. E fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Principalmente esse finalzinho, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nós estamos passando um período que é necessário que nós consigamos perseverar no Senhor. Nós precisamos exalar a nossa fé a ponto de motivar a perseverança não só em nós, mas em outros à nossa volta. Não se deixe abater pela distância, não se deixe abater por este momento que a gente está vivendo, mas esteja firme no Senhor, entendendo que você foi salvo pela graça dEle, pelo amor dEle infinito, pela bondade dEle que é extrema, e que esse período de afastamento não nos impede de continuar levando essa bondade, esse amor, essa graça à vida de outras pessoas. Então continue sendo igreja neste momento. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por isso. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela oportunidade de servir ao Senhor. Jesus, que nós possamos ter este tempo de adoração, de celebração e de comunhão com o Teu Santo Espírito. Atua em nós e sobre nós. Em nome de Jesus, se faça real nas nossas vidas. Amém. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso o meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, e minha alma anseia mais de ti. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso o meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Queremos mais de ti, Senhor. Possa ser essa nossa canção, nossa adoração, Senhor Deus. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus.
mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Senhor, seja o centro das nossas vidas, Pai. Seja o centro de tudo, Deus. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome, toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre
seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Senhor, te agradecemos essa oportunidade, Deus, de adorar o Senhor, bendizer o teu nome, Pai. Pedimos, faz a diferença em nós, Deus. Nos ajude a perseverar na nossa fé, continuar sendo exemplo, Deus, de fé, Deus, de ousadia, de determinação no Senhor, Pai. Que esse período não venha nos quebrar, Deus, mas nos restituir, Pai, para nos tornar servos melhores, Deus, mais entregues, mais vivos, mais dependentes do Senhor, Deus. Quebra toda independência que há em nós e cria uma verdadeira dependência do Senhor em todas as áreas da nossa vida, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amém. Amém. Igreja, vamos falar um pouco sobre os dízimos e as ofertas. Aqui vai estar no vídeo mesmo a conta bancária da igreja, caso você queira fazer o seu depósito, né, transferência. Já que nós estamos com os tempos fechados devido à determinação, né, da prefeitura e do governo do estado. Então nós temos essa forma, se você quiser abençoar a igreja, né, a obra do Senhor, o templo mesmo, a casa de Deus, tá os dados bancários da nossa igreja. E eu queria falar disso, continuando esse texto que a gente leu de Tiago, que vamos continuar do 3 em diante, que fala assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Esse finalzinho do 4, esse comecinho do 4, perseverança deve ser completa. Então assim, é o momento que a gente está isolado, é o momento que a gente está distante, mas a obra de Deus não para. O trabalho da igreja não para, o nosso trabalho como igreja não para. Tanto nós individualmente, quanto nós em célula, quanto nós quanto congregação, quanto pão da vida. Então assim, se você tem esse desejo, você entende essa visão de que o seu dinheiro aqui não é para ser jogado fora, não é para fazer nada a não ser a obra do Senhor. Nós contamos com a sua colaboração, contamos com a sua ajuda. E queremos orar por você, orar pela sua vida e agradecer por você ser fiel a Deus e a congregação. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós agradecemos, Jesus, a cada membro, Deus, da Pão da Vida, a cada pessoa, Deus, que tem o coração quebrantado no Senhor, Deus, que entende o valor, Deus, de ofertar, de dizimar na obra, Deus, na Tua casa, Pai, que entende para onde esses valores vão, para o sustento da Tua obra, para que o Teu ministério se mantenha em pé, Deus, essa igreja se mantenha de pé. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, te pedimos, honra a vida dessas pessoas, prospera a vida dessas pessoas, Pai, faz que elas colham muito mais do que elas semearam, em nome de Jesus, porque nós entendemos a gratidão que o Senhor tem nos ver grato, Pai, e a mão abençoadora que o Senhor tem sobre nós. Amém, Deus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Hoje, quarta-feira, 24 de março, né, nós estamos aqui através do YouTube. Você também vai poder compartilhar aí, assistir lá no Facebook também, né? E é um prazer, é uma honra, né, podermos estar aqui na casa do Senhor. Como o Mateus bem explicou aí, nós estamos vivendo esse período aí, mais uma vez, né, de fechamento, de lockdown, né, a onda roxa. Mas a igreja, ela fecha, né, o templo fecha as portas, né, o prédio fecha as portas, fecha as janelas. Mas a igreja, ela não pode ser fechada, porque a igreja somos nós,
né? Você não pode ser calado, você não pode ser impedido de proclamar a palavra do Senhor. E nós estamos aqui para isso, para proclamar a palavra dele, para trazer, como ele mesmo disse, as boas novas, né? Então você que está nos assistindo em casa aí, eu quero te pedir para você, né? Como diz lá em Mateus, a palavra lá em Mateus que diz, né? O que você liga na terra, você liga no céu. Então vamos nos ligar nas coisas do céu. Amém? Porque a importância está lá em cima. Antes da gente ir para a palavra aqui, eu queria orar com você, você que está em casa, né? Eu tenho um pedido de oração pela vida de um rapaz aqui, um amigo meu me pediu, né, que a igreja estivesse orando, intercedendo por um rapaz chamado Eduardo. Ele tem 42 anos, ele está internado, né, por causa da Covid já há alguns dias, 10 dias, se não me engano, a base ali de oxigênio, né? Então vamos orar pela vida do Eduardo, pela vida de outras pessoas que estão nesse momento em leito de hospitais, pessoas que estão ali convalescendo desta enfermidade, né, desta pandemia. E nós entendemos que a oração ela tem poder, nós entendemos que nós podemos fazer algo também. E esse algo que nós podemos fazer é pedir ao Senhor, é estar ligado com Cristo Jesus e levar a palavra para essas pessoas que tanto necessitam, amém? Então feche os seus olhos aí na sua casa e vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, nesse momento, Deus, nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas. Nós, Pai, clamamos ao Senhor, Deus, te pedindo, Senhor Deus, pela vida daqueles que estão, Senhor Deus, neste momento, Pai, em leitos de hospitais, pessoas, Deus, muitas entubadas, muitas pessoas, Deus, que os médicos, Pai, já não acham que não tem mais chance, Deus, de sobreviver. Nós queremos, Pai, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que dá a última palavra, é o Senhor, Deus, que diz sim ou não. E nós queremos Te pedir nesta noite de quarta-feira, Pai, sobre a vida de cada irmão, cada filho de Deus, Pai, que está internado, que está, Senhor Deus, em hospitais. Oramos pelos parentes, Deus, pessoas que ficam sofrendo também do lado de fora ali, Deus, sem notícias, sem saber o que está acontecendo. Pedimos a Tua misericórdia, Deus, que os enfermeiros, os médicos, todos os profissionais da saúde ali, Deus, levantados pelo Senhor, que eles possam, Deus, estar ali, Pai, como eles têm feito nesses dias, cuidando de vidas ali, que eles possam fazer, Deus, o que for possível, porque o impossível é o Senhor que faz. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a vida deste homem. Eu não o conheço, o Eduardo, Deus, mas o Senhor conhece ele, conhece a esposa dele ali, a família, e nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa cuidar dele e de tantos outros, Deus, que estão nesse momento precisando, Pai, de uma palavra, precisando do socorro do Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai. Desde já apresentamos, Deus, essa comunidade, a Pão da Vida, diante do Teu altar, os nossos pastores ali no Uruguai, Deus, com a igreja ali também, a Pão de Vida. Colocamos os líderes dessa igreja, Deus, os pastores, líderes de células, colocamos, Deus, anfitriões, que voltamos a fazer células online, nós colocamos diante do Senhor e pedindo ao Senhor, Deus, que haja, Deus, uma comunhão, que a Tua igreja ela não se espalhe, Deus, pelo contrário, que a Sua igreja nesse momento tão difícil, ela se ajunte, Deus, que sejamos um só, que possamos sair para a batalha, Deus, para a luta, Deus, como um só homem, Senhor, Deus, guiado pelo Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu peço ao Senhor nesta noite, Deus, peço ao Senhor, Deus, que venha sobre nós o Teu Santo Espírito, venha trazer paz, venha trazer calma, Deus, sobre aqueles, Deus, que estão ali fora, Deus, desesperados. Muitos não conhecem o Senhor, Deus, mas nós pedimos, Pai, que nós tenhamos a oportunidade de Te apresentar a essas vidas, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Eu quero ministrar uma palavra, eu quero ser breve com você nessa noite. Eu quero contar uma história, antes da gente entrar na palavra, uma história que está na Bíblia, uma história de um rei Davi. Mas eu quero começar essa história contando antes de Davi se tornar realmente o rei, né? Antes dele subir ali, né, ao palácio
né, receber a coroa ali como rei, né? Davi, ele foi um guerreiro, Davi foi um jovem que se tornou homem, mas um jovem de luta, um jovem que não desistia, um jovem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. E a palavra diz que Davi, ele conhece um filho de um rei, do filho do rei Saul, chamado Jonatas, e eles criam uma grande amizade, os dois, tem uma amizade muito grande. E num determinado momento, né, da história ali, entre Jonatas e Davi, né, o rei Saul, que era pai de Jonatas, começa, né, uma perseguição contra Davi, né, a Bíblia diz que um espírito maligno entrou em Saul, e ele começa a perseguir ao rei Davi, né, e Davi tem que fugir da presença de Saul, ele tem que viver escondido. E Jonatas, né, como um grande amigo dele, Jonatas sempre estava ali do lado dele, só que Jonatas, ele não podia, né, também desrespeitar o seu pai. E a história nos conta, a Bíblia nos conta lá em 1 Samuel, no capítulo 31, há uma guerra entre os filisteus, que era um povo, né, daquela região, que era inimigo de Israel, e eles saem para a batalha junto com, né, o seu exército, e o rei Saul também vai com o seu exército para poder combater ali os filisteus. E a história diz que essa batalha foi uma batalha muito sangrenta, e nessa batalha Saul, ele morre, e junto com ele 3 dos seus filhos. Morre ali Jonatas, Abinadab e Malquissua, que eram 3 filhos de Saul que tinham ido para a guerra com ele. E Davi, né, quando ele é avisado, quando ele é alertado que Saul havia morrido e que Jonatas, o seu grande amigo, havia morrido, Davi se entristece muito. Davi volta, né, para ajudar, e ali, depois de um certo tempo, né, Davi, ele se torna rei de Israel, ele se torna rei tanto de Jerusalém como rei de Judá, ele consegue juntar os reinos, né? E o que é tremendo nessa história, meu irmão, que eu quero falar com você agora nesse momento, que eu vou entrar na palavra, né? Eu quis fazer apenas um resumo para você entender aonde eu vou chegar. Ali quando Saul morre e seus filhos morrem, os filisteus invadem as cidades, né, de Israel ali, as cidades em volta de Jerusalém, eles começam a tomar tudo. Era costume, né, o povo vencido, ele era conquistado, era saqueado. E a palavra diz que Jonatas, ele tinha filhos, né, e ele tinha um filho pequeno ainda, que chamava-se Mefibosete, um nome meio estranho, né, o nome do filho dele era Mefibosete. E a palavra diz lá em 2 Samuel, capítulo 4, nós vamos entrar na palavra nesse momento. 2 Samuel, capítulo 4. Depois nós vamos lá para o capítulo 9. Amém? Então me acompanha aí. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama, né, a babá, vamos dizer assim, de Mefibosete, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu dos seus braços, né, ele caiu em pé dos braços dela e ficou manco, ficou aleijado. Seu nome era Mefibosete. Então, meus queridos, nesta noite, né, eu quero trazer essa palavra. Mefibosete, ele era filho de um príncipe. Jonatas era o primeiro, né, na escala para ser rei. Na morte, caso seu pai morresse antes, Saul, Jonatas ia assumir. Então, Jonatas era um príncipe, e seu filho era filho de um príncipe. E a palavra diz que quando os filisteus invadem ali a cidade, a ama, né, a babá daquela criança, vai tentar fugir com ele, porque tudo ia ser saqueado, as pessoas iam ser mortas. Ela sai correndo com a criança, e a Bíblia diz que aquele momento, né, da correria, a criança escorrega dos braços dela e cai em pé. E como era uma criança muito nova, ela fraturou as pernas. E ali naquele tempo, meu irmão, não tinha ortopedista, não tinha cirurgia, né, que você podia colocar pinos, essas coisas. E aquela criança, ela fica aleijada.
E o que eu quero dizer para você nessa noite? A Bíblia diz que Jesus é o nosso rei. E nós somos, junto com Jesus, co-herdeiros. Nós somos príncipes também. E eu quero dizer para você nessa noite que nós não fomos esquecidos pelo rei. Amém? Você não foi esquecido pelo rei. Eu não fui esquecido pelo rei. E eu quero te mostrar na palavra do Senhor que nós não somos esquecidos. Lá em 2 Samuel, continuação, no capítulo 9, Davi se torna rei. Davi ele consegue juntar o reino do norte e o do sul naquela região. Davi se torna um grande homem. Davi fez coisas tremendas. O povo amava Davi, porque Davi ele era justo, ele era bom. A palavra diz que ele fez o que era justo para o povo dele. E a Bíblia diz que num determinado dia, Davi ele está ali no seu palácio e vem a ele uma lembrança. Preste atenção aí, capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E respondeu ele: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei Davi: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o rei perguntou: onde está? Perguntou-lhe o rei, e Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Amém? Vou parar por aqui um minutinho, para a gente poder explicar esse momento. Então Davi estava ali no seu palácio, ele estava ali no momento, e vem a ele um pensamento, porque Davi, quando ele criou essa amizade com Jonatas, eles fizeram uma promessa um para o outro, de cuidar um da família do outro. Caso um viesse a perecer primeiro, eles fizeram ali um acordo, que um ia cuidar da família do outro. E Davi seguiu essa promessa a risco. Saul havia morrido, os seus 4 filhos, os 3 filhos na batalha haviam morrido, um filho dele que havia sido levantado como rei, no lugar de Saul, que chamava Isbosete, foi morto, assassinado. Então ele não tinha mais ninguém. Mas Davi falou assim: será que não sobrou ninguém da família de Jonatas, do rei Saul? Será que não tem ninguém que eu possa usar de bondade, que eu quero ajudar, que eu quero servir? Meu irmão, olha que postura mais linda de um rei. O rei, ele queria poder ajudar alguém, ele queria poder servir alguém. Eu vejo humildade, eu vejo simplicidade. E nós muitas vezes, nós nos achamos os tais, nós achamos que não precisa ajudar ninguém, não, a pessoa, se fulano quiser ajuda, ela se vira para lá, problema dela. Não, meus queridos, nós temos que seguir a postura do rei Davi, a postura de Jesus, porque Jesus ele era filho de Deus, mas ele não se achava como Deus, ele não queria ser considerado, ele era como um de nós. Jesus esteve aqui no meio, a Bíblia diz que ele não usurpou a autoridade de ser Deus como Deus, pelo contrário, Jesus ele se esvazia de tudo, e ele se torna homem, para viver no meio de nós, para servir a humanidade. Isso é tremendo, isso é tremendo. E Davi, vem esse sentimento ali, Davi: será que não tem ninguém da casa de Saul que eu possa ser bondoso, que eu possa ajudar? E aí, um servo que havia trabalhado, um empregado que havia trabalhado na casa de Saul, Davi fica sabendo que esse servo talvez tivesse alguma notícia, soubesse de alguém que podia ter sobrevivido, aquele massacre, aquele ataque. E esse homem chamava-se Ziba, e Davi manda chama Ziba até aqui o palácio, eu quero conversar com ele. E Ziba é chamado até o palácio do rei Davi,
E ali o rei Davi vai e pergunta para ele: és tu, Ziba? Ele: sim, sou eu. Meu irmão, o rei está perguntando: é você fulano de tal? E ele disse sim. Então, meu irmão, Deus vai perguntar: é você fulano? É você Adilson? É você José? É você Marcos? Ele vai perguntar. E nós temos que falar: sim, sou eu, porque muitas vezes o rei vai te usar para você abençoar também outras pessoas, para você informar, para você falar de alguém que está passando por necessidade. Então, meu querido, eu quero te falar nessa noite: não se omita, não fuja de responsabilidades, amém? Deus está à procura de pessoas assim, as quais Ele pode enviar, as quais Ele pode perguntar, as quais Ele pode usar, para que outras pessoas se acheguem a Ele. Então, Davi, ele pergunta para Ziba e ele responde: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Aí Ziba, ele falou assim: não, meu rei, existe um ainda sim, existe um filho de Jonatas, um aleijado, que mora lá num lugar chamado Lodebar. Nome estranho, né? Lodebar, né? Parece uma mistura de lodo com barro, né? Uma coisa, né? Um nome estranho. Mas a tradução dessa palavra, né? Lá no hebraico, eu estava pesquisando isso, significa sem pasto, né? É um lugar miserável, um lugar seco, né? Um lugar onde nada ia para frente, nada ia prosperar ali. Então o rei manda trazer de Lodebar, lá da casa de Maqui, né, Mefibosete, filho de Jonatas. Então eu fico imaginando, meus queridos, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, ele teve que fugir quando era criança, ele já está grande, ele já tem família, ele é casado, né? E há muitos anos ele está naquele lugar, esquecido, ninguém mais lembrava dele, né? Davi já era o rei, ele sabia que Davi era o rei de Israel, ele sabia que o seu avô Saul queria matar Davi, né? Talvez ele não sabia dessa amizade de Jonatas, o pai dele, com Davi, talvez ele não tinha esse conhecimento, mas, né, ele estava esquecido, ninguém lembrava. E nós aleijado, quem vai lembrar de aleijado? Mas naquela época, aleijado era, infelizmente, pela sociedade ali, era uma pessoa desprezada, né? Era uma pessoa que a Bíblia fala de muitos cegos, aleijados, coxos que ficavam nas portas, né, do templo, das cidades, pedindo o que? Esmola. Então imagina a sensação, o sentimento de Mefibosete, de esquecimento. Fui esquecido, eu fui abandonado, ninguém se lembra de mim mais. E a palavra diz que Davi manda buscar Mefibosete. Meu querido, eu quero dizer para você nesta noite: você não foi esquecido pelo rei, você não foi esquecido. Estamos passando um momento de muita dificuldade, estamos passando um momento de aflição, momentos, né, que muitas vezes nós achamos que nós fomos totalmente abandonados por Deus, esquecidos. Mas eu quero te dizer que você, como eu, nós somos filhos do rei. Somos filhos do rei também, e nós não somos abandonados, porque Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de mim, como aconteceu com Mefibosete. Ele não foi esquecido, o rei Davi se lembrou dele, e o nosso rei Jesus, ele se lembra de cada um de nós, ele se lembra da nossa história, ele sabe aonde você está nesse momento, ele sabe que muitas vezes nós estamos lá em Lodebar, um lugar onde que nada vai para frente, onde não há pasto, onde há miséria, onde há pobreza. Muitas vezes nós estamos ali, mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero te dar uma palavra. Jesus, ele quer te trazer de lá de Lodebar e te colocar dentro do palácio real, dentro da presença dele. Olha o que Davi faz, lá no verso 5 de 2 Samuel capítulo 9. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo.
Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Oh glória, olha que coisa maravilhosa, meu irmão. O rei manda buscar um esquecido, o rei manda buscar uma pessoa que estava abandonada, mandou trazer dentro do palácio real, e ele falou assim: olha, por bondade, pelo amor que eu tinha pelo seu pai, a partir de hoje, você vai sentar à mesa comigo, você vai comer junto comigo. Meus queridos, eu fico imaginando a cara de Mefibosete, porque ele estava ali naquele momento. Eu tenho certeza que existia ali um sentimento de medo, porque ele estava diante do rei, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele era o último remanescente da família, ele era o último herdeiro, ele tinha perdido todas as terras, tinha perdido tudo, ele era o último. E o rei manda me chamar, pô, o rei vai mandar me chamar, ele vai me matar, ele vai para ficar com tudo. Então o sentimento dele talvez naquele momento era de medo, mas também era um sentimento assim de curiosidade. O que o rei quer comigo? Eu quero te falar nessa noite: não tenha medo quando o rei te chamar, não tenha medo, tenha curiosidade. O que será que o rei quer comigo? O que será que papai do céu quer comigo? O que será que ele está me chamando? Meu irmão, o rei chamar você à presença dele é uma coisa super importante. Sinta-se importante, porque o rei lembrou de mim. Olha que coisa mais tremenda. E não para por aqui, porque Davi fala com ele assim: olha, a partir de hoje você vai sentar à mesa e vai fazer todas as suas refeições junto comigo. Olha o privilégio, meu irmão. Jesus, quando ele estava com seus discípulos, a palavra fala a última ceia, lá em Mateus 26, quando Jesus ele reúne os seus amigos para fazer a última ceia. Meu irmão, eu não conheço ninguém que faz uma festa, que faz um banquete para comemorar naquela noite, naquele dia ali, que vai ser o último jantar da vida dele, porque ele vai morrer. Jesus fez isso, cara. Jesus reuniu seus amigos e falou assim: vou dar uma festa, vou dar um jantar, porque esse vai ser o último que nós vamos fazer aqui, porque eu vou dar minha vida lá, eu vou dar minha vida por amor de vocês, eu vou morrer, vou voltar para o Pai. Quem já fez isso, cara? Comemorar sua própria morte? Mas Jesus fez. Mas tem uma coisa tremenda lá em Mateus 26, que quando Jesus ele está na mesa ali com seus discípulos, ele parte o pão, depois ele pega o cálice, coloca o vinho ali e distribui entre eles. Jesus fala assim: olha, vocês estão participando disso, né? Esse será a última vez, até o dia que eu volte e nós possamos ter, né, mais uma vez essa oportunidade. Quer ver? Está aqui em Mateus 26, 29, ele fala assim: Jesus, e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Olha só, gente, que coisa mais linda, como que essa palavra aqui em 2 Samuel, capítulo 9, né, nos remete tanto a essa ceia de Jesus com seus discípulos, porque ali Jesus fala assim: ó, não tomarei deste cálice até o dia que eu volte, e nós vamos tomar junto. Ou seja, Jesus está dizendo: a mesa vai estar pronta, e vocês vão estar comigo e vão ceiar comigo de novo, no meu palácio. Olha que coisa maravilhosa. E Davi fala com Mefibosete mais ou menos assim. Ele fala assim: olha, de agora em diante você vai ter um lugar à mesa comigo. Então, meus amigos, nós não estamos esquecidos, não fomos abandonados. Deus está sempre lembrando de cada um de nós, amém? E continuando aqui, Davi ele fala assim: não temas, né, porque te usarei de bondade para contigo. E no verso 8, né, 2 Samuel 9, 8, Mefibosete então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete ele tem um tratamento, né, que ele usa para ele mesmo, né, como se ele fosse que olhos tem o rei para um cara como eu? Sou aleijado, eu sou impossibilitado, eu sou um Zé ninguém, eu não sou nada. O que o rei está olhando para mim? Por que o rei está me vendo como alguém importante? Aí, meu irmão, está a prova. Deus nos olha de maneira diferente.
Talvez, nós temos muitos defeitos, sim, temos pecados, sim, somos imperfeitos, mas Deus, Ele olha para cada um de nós com um olhar diferente, um olhar de Pai, um olhar de amor. Deus, Ele vê o seu defeito, mas Deus também, Ele vê como Ele pode te consertar. Deus, Ele vê o seu pecado, mas Ele vê também como Ele pode te ajudar a tirar aquele pecado. Nós somos como aquele vaso na mão do oleiro, lá em Ezequiel, aquele vaso que ele está ali, o oleiro fazendo, arrumando o vaso, e num determinado momento o vaso se quebra, ele se quebra ali. E o que o oleiro faz? Ele pega aquele barro de novo, aquele mesmo vaso, ele vai ali amolecendo de novo, tornando barro, ele vai moldando de novo e faz de nós, imperfeitos, nos faz vaso perfeito. Mefibosete, ele achava que ele não era ninguém, que ele era o imprestável, mas Davi enxergou aquele homem de um modo diferente. Não, você é filho de um príncipe, você tem lugar na casa do rei, você é especial para o rei. Então, meu querido, você é especial, onde você estiver, você é especial, você não está abandonado, amém? E para fechar aqui, não só Davi trouxe de volta Mefibosete para morar no palácio, Davi, ele faz mais. Olha o que Davi está fazendo para Mefibosete no versículo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a tua terra e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, 20 servos, e disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Olha que tremendo. Davi não trouxe somente Mefibosete para morar com ele no palácio. Davi trouxe Mefibosete e devolveu tudo que ele tinha, tudo que tinha sido tomado de Saul e dos seus filhos, tudo que era direito de herança a Mefibosete, Davi restituiu. E meu irmão, Deus não é diferente. Deus, Ele quer restituir tudo que foi tomado, tudo que foi tirado, tudo que talvez foi roubado da sua vida. Primeira coisa, talvez a tua fé tenha sido roubada, talvez a tua esperança, ela foi roubada, você já não acredita mais em nada, você já não tem mais esperança, perdeu. Eu quero te dizer nesta noite, que o Senhor quer te restituir a esperança, o Senhor quer restituir a tua fé, o Senhor quer trazer de volta tudo aquilo que te pertencia. Basta você crer, você não precisa ver, basta apenas acreditar que Deus, Ele pode fazer isso, que Ele vai fazer isso na sua vida, Ele vai restituir a tua saúde, os teus parentes, conhecidos seus que estão em leito de hospitais nesse momento. Peça a Deus: Deus, devolve a minha esperança, a minha fé, porque eu creio na tua palavra, eu creio no Senhor, que o meu parente, que o meu amigo, que as pessoas que eu conheço que estão nesse momento internadas, muitas desenganadas por médicos, elas sairão dali e elas estarão conosco novamente. Mas meu querido, eu quero te dizer também que mesmo que isso não aconteça, há uma promessa que existe para as nossas vidas, uma promessa de Deus para as nossas vidas, uma promessa de Jesus para as nossas vidas, é que Ele virá nos buscar para viver com Ele a vida eterna. Vamos viver a vida eterna. Talvez não sejamos curados, talvez muitos não vão ser, mas nós temos uma promessa de vida eterna com Ele. Então eu quero deixar essa palavra nesta noite para você, uma palavra de esperança, porque nós somos profetas de esperança. Nós não falamos somente por falar, porque nós cremos num Deus que é rei, nós cremos num rei que não esqueceu dos seus servos, que não esqueceu dos seus filhos,
Um rei que está nos convidando para estar à mesa com ele. Jesus, a promessa dele é que ele vai voltar e vai ter uma mesa tremenda com seus amigos, com seus discípulos, com aqueles que são dele, vão estar sentados numa mesa com ele, meu irmão. Uma festa para celebrar, sabe o que? A nossa vida eterna com ele. Oh, glória, isso é muito bom. Então, nesta noite, eu quero deixar essa palavra para você. Nesta noite, eu quero deixar essa esperança. O Senhor vai trazer de volta a sua fé, a sua esperança, tudo que um dia foi tomado, tudo que um dia foi surrupiado da sua vida. Ele vai trazer de volta, as boas lembranças Ele vai trazer de volta, coisas tremendas, a sua alegria. Mefibosete estava, lembra? Ele estava no lugar onde era uma miséria total, era um lugar que não tinha nada, não tinha valor, mas um dia o rei se lembrou e mandou buscar. Então, meu querido, espera porque o rei não se esqueceu de você. O rei vai te chamar a qualquer momento, vai te convidar para entrar no palácio, para estar na presença dele. Se prepara, porque vai mudar a sua vida, vai mudar a nossa vida. Eu creio nisso, amém? Vamos orar. Pai, nós queremos nesta noite dar graças ao Senhor por esta palavra, dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Deus, aviva a nossa esperança, aviva a nossa fé. Deus, como a tua palavra diz aqui, Deus, que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai nos colocar numa mesa junto contigo, para ali novamente compartilharmos do pão e do vinho junto com o Senhor. Eu quero te pedir por cada irmão que está em casa, por cada irmã, por cada família que está ouvindo essa palavra, assistindo essa palavra. Deus, traz de volta, Senhor Deus, a nossa esperança. Somos profetas de esperança. Traz de novo, Deus, a alegria. Traz de novo, Deus, renova a nossa fé, porque nós queremos, Deus, ser testemunhas do que o Senhor tem feito, do que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Pai. Deus, eu te dou graça, Deus, por essa noite. Te dou graça, Deus, por cada vida, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado. Te dou graça por cada vida que vai, Deus, assistir esse vídeo, Deus. E você que está em casa, compartilha com pessoas que talvez nesse momento estão desesperadas, pessoas que nesse momento não sabem o que fazer. Compartilha com essa palavra, igreja. É o que eu peço, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Até uma próxima vez, em nome de Jesus, amém? Fique com Deus.